cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje, vamos falar sobre a história da mulher brasileira e de como a representação e a presença feminina se inscreve no Brasil. É um longo caminho até os dias atuais. Mas antes de falar da história da mulher brasileira, é preciso levantar alguns questionamentos e definir de onde se quer falar, ou melhor, de que história se quer falar. Também é preciso definir de que mulher se pretende falar, porque cada uma tem uma história diferente e merece um olhar atento. Poderíamos falar da mulher indígena ou da mulher negra, talvez da operária ou da camponesa, ou quem sabe das velhas, muitas vezes abandonadas pelos filhos nos hospitais e asilos. Enfim, é preciso definir de que mulheres falam as histórias de mulheres. Diante de tantas interrogações em busca de respostas, a nossa convidada de hoje é a professora de pós-graduação da UFSC, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, Joana Maria Pedro. Ela é também pró-reitora lá da pós-graduação e ela é professora de História. Vamos começar com uma pergunta ampla. É possível uma história das mulheres brasileiras e o que isso significa neste momento? Boa noite, professora. Obrigado por vir aqui ao Cidadania em Debate. Eu é que agradeço o convite e estamos aqui para conversar. Então, o que significa, como você perguntou, uma história das mulheres no Brasil, que, aliás, é o título, uma parte do título do livro que eu acabei de publicar na Editora Contexto, Nova História das Mulheres no Brasil. Na verdade, não existe uma história das mulheres todas. Isso não é possível. O que costumeiramente se faz é escrever histórias no plural, certo? No plural, e não história a história, mas histórias. Então, é possível contar, e a gente tem pesquisas sobre isso, a história das mulheres negras, tanto no período da escravidão no Brasil, quanto depois da escravidão, no período da liberdade, nos dias de hoje. Onde estão as mulheres negras nesse momento? Que trabalhos fazem? Que escolas vão? Por onde andam? A sua cultura, como levam? Como está o movimento? A mesma coisa a gente pode falar das meninas. Ser menina hoje é do mesmo jeito que foi no passado? Não é a mesma coisa. Se não é como era antes, isso é uma história. É preciso contar uma história. A gente só não conta a história de coisas que não mudam. Mas de coisas que mudam, merece uma história. E para que serve a história das mulheres? Eu gosto sempre de dizer que a história das mulheres, seja ela das mulheres brancas, das mulheres negras, das mulheres pobres, das operárias, das jovens, das idosas, das velhas, ou seja lá do que for, serve sempre para as mulheres se darem conta de que no passado foi diferente ser mulher. Que hoje é diferente do passado. E perceber o quanto foi difícil que essas coisas mudassem. E que se mudaram, é possível mudar mais ainda. Para melhor, claro. Porque a condição da mulher na história, né, nós estamos falando da história, mas a condição da mulher, vamos pegar aqui, brasileira, ela sempre foi uma condição, falando, né, homens e mulheres, uma condição de subalterna ou de marginalizada em algumas condições, né? Com certeza. Do modo geral, falando isso. Sim, com certeza. Vamos pegar mulheres de camadas médias, por exemplo. Elas tiveram muita dificuldade de estudar,
as mulheres mais ricas é que conseguiam ir para o exterior estudar. Estou falando de Brasil. Sim. As primeiras médicas, as primeiras advogadas tiveram muita dificuldade de exercer suas profissões. Começa por aí. Eu diria, eu gosto sempre de dizer isso, que mulheres sempre trabalharam. Mas o que mudou no século XX, principalmente, é que algumas profissões que costumavam ser somente de homens brancos de camadas médias urbanas, passaram a ser alvo das mulheres, ou seja, as mulheres passaram a exercer estas profissões. Foi isso que mudou. Porque se você vai olhar no passado, você vê mulher na agricultura, trabalhando na indústria, trabalhando em minas de carvão, trabalhando em todos os lugares. No exército, né? No exército, nas guerras elas estavam presentes. E o que acontece então? O que mudou foi que algumas profissões que antes eram, digamos, monopólio masculino, elas passaram a disputar, e disputar através do estudo. E eu queria te lembrar que elas foram à busca desse estudo de tal maneira que hoje em dia a gente pode afirmar que há mais mulheres no ensino superior do que homens. E no mercado de trabalho? Bom, no mercado de trabalho ainda não. Olha a palavra que eu estou usando, ainda não. E ainda não é o mesmo salário também. No mínimo 30% a menos, às vezes exercendo a mesma profissão. Que é uma sociedade machista, né? Ainda é. Não vamos dizer que não mudou. Por isso que eu acho que a história das mulheres serve para isso. Porque se você olha uma história que a pessoa lutou e não foi para lugar nenhum, desanima. Sim. Eu acho que a história das mulheres, apesar de a gente não ter alcançado a igualdade que se queria, ela serve para mostrar que já se saiu de um patamar bem inferior. Bem mais inferior. A desigualdade foi bem maior já. Ela está reduzindo. Isso significa que a continuidade da luta vai permitir uma igualdade. E é isso que se precisa. Agora, ninguém está querendo ser superior a nada. Nem mais nem menos, nem né? mais nem menos. É apenas igualdade. Quando eu digo apenas, eu estou brincando. Porque a igualdade é uma luta muito séria e ainda tem muita coisa para fazer. Pode ter certeza. Professora, a senhora vem pesquisando já há bastante tempo a questão da história da mulher, essa questão de gênero, né? Isso. Qual a maior dificuldade para a gente pensar esta igualdade? Porque quando a gente fala do papel da mulher na sociedade, né, nos vários setores, nós vamos ver que algumas elas vão puxar para baixo no sentido, ser mais claro, as negras elas têm dificuldade de inserção no mercado de trabalho, têm dificuldade de inserção na educação, nas universidades. E as indígenas. Quer dizer, é verdade. Então, aí esse seria o grau da dificuldade para se chegar a essa igualdade? Então, o que você está falando agora é para além do gênero, a questão étnica, certo? Então, isso que acontece com as mulheres, essa dificuldade, não é só com as mulheres. Com os homens também. Sim. Os homens negros, os homens índios também não têm a mesma igualdade. Agora, se a gente se reporta à questão de gênero, ou a igualdade entre homens e mulheres, por exemplo, eu não diria que há uma questão mais importante, mas eu sou capaz de elencar algumas. Estou falando da questão de gênero, não estou falando da questão ética e racial, que eu concordo que continua existindo, mas acho que não acontece somente com as mulheres. Acontece também com os homens. Com relação, por exemplo, o que eu estou considerando como violência? Violência é uma das coisas que eu quero falar. Não quer dizer que os homens não sofram violência. E também é uma violência de gênero quando um menino é instado a ter que fazer determinadas coisas só para provar que é homem. Mas o que eu estou me referindo com relação à violência das mulheres, em relação às mulheres, é muitas vezes provocadas pelos seus próprios companheiros. Namorados, maridos e estranhos. Mas não é só a violência física. Há uma outra violência também que a gente deve lembrar. São as violências
que as desqualificam pelas roupas que usam, que quando elas andam nas ruas, escutam coisas, palavras que alguns acham que é galanteio. Isso não é galanteio, isso é uma invasão, certo? Ou seja, é constrangimento, a pessoa se sente constrangida com aquilo. Tudo isso são formas de violência, umas mais fortes, outras menos fortes. Isso é uma das coisas que eu entendo que dificulta. Por quê? Porque isso cria e recria, vamos dizer, uma subjetividade nas próprias mulheres. Quer ver? Elas mesmas acabam se policiando e sentindo que não podem fazer tudo o que poderiam e deveriam fazer como cidadãs, com medo da violência, com medo do que vão escutar, com medo do que vão dizer, com medo dos olhares que vão fazer. Então, é a própria subjetividade, enfim, as próprias mulheres acabam se reprimindo, se fechando, se cuidando por causa disso. Então, eu estou vendo aqui, de um lado, não só a violência que ataca, que machuca, como elas mesmas se fechando nisso. Então, elas mesmas terão dificuldade de fazer certas coisas que deveriam fazer, mas que não fazem, por medo. Está posto lá, né? Porque a própria relação vai fazer isso. Outra coisa que eu vejo muito séria é a própria forma como as mídias tratam as mulheres. Tá aí um problema que eu acho que é uma coisa contemporânea. Sim. Que vai ligar a questão da história ao que nós vamos ter hoje. Aliás, é uma temática boa para a gente retornar do nosso intervalo. Vamos falar, né, de como a história está presente, ou seja, esse passado está presente por intermédio da mídia. Já voltamos.